Fala, galera mentorizar! Gente, vamos falar de um grande autor do campo da educação. Autores que inspiram, né? Nomes, grandes educadores que são referência, que fazem parte da nossa história da educação. Fernando de Azevedo. Ele é um grande nome aí da educação pública, e ele dizia o seguinte: em todo e qualquer sistema de educação pública, sejam quais forem os princípios em que se baseiam e os ideais que o inspiram, a formação do professor ocupa o primeiro plano como questão preponderante a todas as outras. Olha que interessante, né? Ele já desde aquela época, século XIX, na verdade século XX, né? Ele foi 1900 e pouquinho, 1930 ali. Ele foi até diretor-geral da Instrução Pública, né, no Distrito Federal em 1927. Ele já tem uma preocupação, né, traz pra gente aqui uma preocupação, já no século XX, sobre a formação do professor. Eu destaquei isso. E sobre a perspectiva da educação pública. E é isso que nesse livro, que eu estou usando como base, para vocês terem conhecimento desse curso da história, entendendo que cada momento histórico tem um nome, né, tem um representante. Então esse livro dos Piletes aqui, do Claudino e do Nelson Piletti, é um livro importante, né? Então, uma das coisas que Fernando de Azevedo traz, ele fala o seguinte, ó: as críticas gerais mais importantes, quais são? A de que a educação se ressentia a falta de planejamento e que sem plano e sem alvo, desenvolvendo-se por adições e enxertos, andava divorciada do meio e reunida, né, com os interesses fundamentais da sua vida nacional e da civilização. Ele que nasceu em 1894, ainda no século XIX, e morreu em 1974, né, já no século XX. Ele nasceu em São Gonçalo de Sapucaí, de Minas, faleceu em São Paulo, né, e... Desculpa, gente. Faleceu em São Paulo, fez estudos secundários em colégios dos jesuítas. Então, ele bebeu na fonte daquela educação tradicional, bebeu naquela fonte de uma educação em que o professor era magistrocêntrico, mas ele pensava numa renovação do método. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Por isso que ele traz uma perspectiva de uma educação pública. Ele conclui o seu curso de Direito em São Paulo. Ele fez os seus estudos secundários nos colégios dos jesuítas que eu falei, mas ele conclui o curso de Direito em São Paulo. Ele foi diretor-geral da Instrução Pública do DF, né, quando reformou radicalmente o ensino na capital da República e de São Paulo, tá bom? Então ele é um nome, né, de um grande reformador, né? Então assim, quando a gente pensa em Fernando de Azevedo, a gente pensa num grande reformador da educação. É sobre isso que a gente está falando aqui, tá bom? Ele vai estudar... Ele foi professor de latim e de psicologia no ginásio do Estado. Ok? Ele também, né, lá em Belo Horizonte, isso, né? Ele também lecionava literatura na Escola Normal de São Paulo, em 1920. Mas eu acho que a grande característica que a gente tem para destacar aqui é que ele foi diretor-geral da Instrução Pública no DF. Acho que essa é a o grande destaque para a gente trazer aqui. Ele teve uma atuação destacada na luta pela reforma e modernização da educação brasileira, como eu havia dito. Então ele foi um grande reformador, por uma maior presença do Estado na educação e na organização e no desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação e pela defesa intransigente da escola pública. Então, quando se pensa, né, em Fernando de Azevedo, necessariamente a gente precisa pensar nessa relação dele com uma reforma voltada para a educação pública. Então, é preciso ter muito isso aqui em mente, né? Anotar aí, tem até as estrelinhas para vocês aí. Isso já caiu, tá, em concurso, tá? Isso já caiu como um ponto importante, né? Os 3 fatos que contribuíram de forma especial para desenvolver os debates acerca da educação. Eu já vi isso aqui cair em concurso e muita gente errar, isso aqui também. Quais são esses 3 fatos? A fundação da Associação Brasileira, essa aqui em 1924, é um marco, né, das reformas, porque isso começa a articular todos os pensadores ali. O inquérito sobre a educação,
em 1926, né? Promovido pelo Jornal do Estado de São Paulo e levado a efeito por Fernando de Azevedo, porque ele vai começar a atuar nesse sentido. No Estado de São Paulo, ele se dedica à crítica literária, né, e ele realiza esse importante inquérito educacional. Lá no capítulo do José Veríssimo, desse livro, já se menciona um pouco sobre esse inquérito, né? E isso aqui é um ponto importante, né? E as reformas educacionais em si, realizadas por vários estados no decorrer da década de 20. Então, assim, é importante entender essa coisa da educação e dos fatos que contribuíram, né, para os debates acerca da educação nesse momento histórico dali, no início do século XX. Tá? Então, se você quiser ler um pouquinho mais, veja esse livro, né, na página 106, tem uma abordagem mais profunda sobre essas relações, sobre as reformas educacionais. Tem uma explicação sobre esse inquérito, né, da educação que foi promovido e fomentado aí por Fernando de Azevedo, em São Paulo. E tem também a explicação sobre a Fundação Brasileira de Educação. Quem vai fazer a prova da Marinha ou da Aeronáutica, ou que no seu edital tem o livro do Saviani, tá? História das Ideias Pedagógicas, de Demerval Saviani, essas informações vão aparecer muito mais documentadas, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, preste atenção. Já vi muito concurso cobrar o que eu vou apresentar no próximo slide, tá? As reformas educacionais da década de 20, tá bom? Então fique atento a isso aí, porque são reformas importantes, tá? Que são trabalhadas e realizadas nessa década, que merecem total destaque aqui e merecem que você tenha um teu caderninho aí anotado, tá? De Francisco Doria, em São Paulo, 1920, Lourenço Filho, no Ceará, Anísio Teixeira, eu chamo a atenção para esse nome aqui, como um dos nomes importantes, né, do movimento da Escola Novista, Francisco Campos e Mário Caça Santa, em Minas Gerais, e Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, que a gente está tratando aqui. É importante pensar aqui que elas referem-se ao ensino primário e ao técnico profissional, tá? Essas reformas merecem bastante destaque. Se você quiser depois se aprofundar, acho que vale a pena depois dar uma estudada. Pela amplitude, pelas repercussões, né, que alcançou essa reforma encampada por Fernando de Azevedo, realizada no Distrito Federal, ela foi considerada a mais importante, tá? Foram várias reformas estaduais, como eu acabei de mencionar. Mas essa do Distrito Federal, ela é que ganha mais vulto. Um dos principais introdutores do pensamento aí de Fernando de Azevedo é Émile Durkheim, né, no Brasil. Ele especialmente preocupado com a sociologia da educação. Então, as influências de Émile Durkheim são prementes na vida de Fernando de Azevedo, principalmente no que diz respeito à sociologia da educação. Porque Fernando de Azevedo mesmo, ele vai introduzir a disciplina de sociologia da educação no currículo das escolas normais do Estado. Então, pode aparecer uma pergunta assim, qual dos autores abaixo foi um introdutor da disciplina de sociologia da educação no currículo das escolas normais do Estado? A gente sabe que foi Fernando de Azevedo. É uma pergunta até difícil de ser feita, não é comum, mas é bom saber, tá bom? E as influências também. Agora, se tem um ponto que é importante para a prova, preste atenção no que eu vou falar para você. Se tem um ponto importante, é a questão dos princípios, tá? Esses princípios já caíram em concursos como o da Marinha. Já vi cair também em outros concursos. Caiu minha caneta aqui, né? Essa caneta não vai estragar, gente, tanto que eu deixo cair. Bom, eu já vi aparecer em concursos essa relação dos princípios elencados como uma alternativa. E aí quem não conhece acaba se confundindo nos princípios. A gente vai explorar isso aqui pela importância que se tem de entender esses princípios segundo Fernando de Azevedo, né? Fernando de Azevedo, ele vai afirmar que a escola deveria ser reformada segundo alguns princípios. 4 princípios são eles: a extensão do ensino, tá? A articulação dos seus diferentes níveis e modalidade, a adaptação ao meio, a adaptação às ideias modernas da educação. Então, assim, são 4 princípios importantes no que tange aí as ideias modernas da educação, né, de acordo com Fernando de Azevedo. Ele vai se inspirar em movimentos da educação da escola, vai inspirar
nos ideais do movimento da educação nova, né, que tem basicamente 3 ideais. A gente vai ver no próximo slide agora que as ideias modernas da educação tinham como base 3 ideais. Eu já vi isso aqui aparecer em concurso da Marinha, tá? Concurso que é mais literal. E aí eu não quero que você se assuste, porque você que está estudando para prova de prefeitura, é muito difícil cair isso aqui tão literal. Mas para você que está estudando concursos como oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica, talvez seja interessante passar o olho nesse capítulo aí, tá? Do Fernando de Azevedo. Lá pela página 169, ele apresenta aí, os autores apresentam essas 3, os 4 princípios básicos, né, que deveria, segundo Fernando de Azevedo, e os 3 ideais do movimento da educação nova. Quais são esses 3 ideais da educação nova, do movimento? A escola única, a escola do trabalho e a escola comunidade, ou escola do trabalho em cooperação, tá? Escola do trabalho em cooperação. Então, se você vai estudar para concurso da Marinha, fique atento a isso aí, porque extensão do ensino, a ideia de extensão do ensino, essa adaptação às ideias modernas, escola única, escola do trabalho, escola comunidade, isso tudo é um ponto importante. Então, se você nunca ouviu falar, eu vou fazer uma breve explicação aqui. Escola única. Então, assim, nas palavras do reformador, né, ali do Fernando de Azevedo, o Estado dá no sistema de educação um ponto de partida comum para todos, mais ou menos extenso, ou seja, 5, 7 ou 9 anos, conforme as condições sociais e econômicas do meio. Então, é o princípio da escola única, um princípio democrático, que é incluído na reforma. Então, é disso que a gente está falando, esse princípio mais reformador, né, de igualdade para todo mundo ali. Já a escola do trabalho, né, ele vai falar, os autores vão falar que a sociedade da época, segundo Fernando de Azevedo, apoiava-se na organização do trabalho. Então a escola, como uma sociedade em miniatura, ela não poderia deixar de se fundar nas mesmas bases aí da escola. A escola enquanto trabalho, pensar numa formação para dar conta de um trabalho. Já a escola comunidade, ok? A escola comunidade, ou a escola do trabalho em cooperação, funcionando como uma sociedade miniatura, né, que eu havia mencionado, ela ensinaria aos alunos o quê? Viver em sociedade, a trabalhar em cooperação. Então, o aluno não deve exercer sua atividade isoladamente, mas, quando possível, em grupos. Então, a gente está trazendo aqui esse ideal da escola nova enquanto uma realização e responsabilidade de um trabalho coletivo, com espírito de disciplina e coordenador, né, de esforços individuais. Então, você tem que cada classe da escola seria organizada como uma comunidade. E as organizações de serviços externos na comunidade, externa, também deveriam existir na escola. Um cinema, um rádio, um jornal, a caixa econômica, um consultório médico e dentário. Então, é toda essa perspectiva, né, que vai trazendo aí a ideia de escola comunidade para dentro do ideal, ali, para dentro da escola em si. Bom, para ele, a reforma da instrução primária e das escolas normais deveria ser o ponto de partida para a resolução de problemas educacionais no país. Então, ele está falando dessa reforma aqui e das escolas normais. Tem 2 focos. Na reforma educacional que promoveu no Distrito Federal, o Fernando de Azevedo ele vai trabalhar para modernizar o sistema de ensino. Então, ele busca modernizar o sistema de ensino, enfrentando poderosos interesses fincados no Conselho Municipal. Sempre teve essa disputa, né, gente? O que ele chamava de gaiola de ouro, quando ele chegou até a sofrer um atentado. Quando ele começa a ser uma pedra no sapato dessa galera. Então ele começa a ser um questionador, um reformador, ele quer modernizar o ensino. Então tinha uma gaiola de ouro ali no Conselho Municipal. Então tinha uma gaiola de ouro, enquanto tinha uma patota, tinha uma galera que não queria tantas reformas assim, e discordava do que ele pensava. Então ele sofre até um atentado por ser tão vanguardista, assim, né? Tão modificador, tão reformador. Agora olha que interessante. Isso aqui eu chamo a atenção para todos os concursos que você vai fazer. Você precisa saber que ele foi o cara que redigiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Quem redigiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova? Foi Lourenço Filho, Anísio Teixeira e outros? Não. Quem redigiu foi o Fernando de Azevedo, né, com até a contribuição de outros.
Mas quem redigiu mesmo ali foi o cara que foi a essência, foi o Fernando de Azevedo, tá bom? Cuidado para não confundir isso, que eu já vi muita gente cair em pegadinha. Essa é uma das contribuições fundamentais. A galera assina, a galera contribui aqui, corrige, mas digamos que sem ele não teria saído o Manifesto dos Pioneiros. É basicamente isso aí. Então, segundo o testemunho suspeito de Pascoal Leme, ele foi uma das mais altas inteligências e da cultura do Brasil moderno. Olha a preponderância, a relevância que tem. Além disso, ele escreveu a monumental obra A Cultura Brasileira, que é uma obra maravilhosa. Ele também produziu ali, né, uma grande reforma, como eu já havia mencionado, entre 1927 e 1930, que foi a grande reforma do Distrito Federal. Mas acho que a principal é essa ideia de redigir o Manifesto dos Pioneiros, tá bom? Se cair na sua prova quem redigiu foi o Fernando de Azevedo. Já te adianto que aqui dentro do Mentorizar isso será trabalhado, tá bom? Já estou dando uma dica. Pode aparecer isso aqui nos simulados e os alunos que são da mentoria, tá bom? Pode ficar atento que isso vai aparecer. Então vamos lá. Uma outra contribuição, seria a quarta contribuição acrescida aí, seria a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, destacando-se pela defesa do que considerava um verdadeiro espírito universitário. Então, ele entende que a criação da USP, né, foi uma vitória da inteligência e da liberdade, né, contra a força e a violência, aquela galera lá da Gaiola de Ouro. Então, ele imaginava aqui, ele acreditou, né, ele acreditou em 1934 que a sua participação ali, né, ia ser relevante para um verdadeiro espírito universitário. Então, é a vitória da ciência, é a vitória da inteligência e da liberdade contra a força e a violência. A USP é muito bonita, gente. Eu nunca tive a oportunidade de visitá-la, mas dizem que é muito bonita, né? Essa é a quarta contribuição. Agora a gente vai falar aqui sobre a educação na Constituição de 1934. Então eu vou fazer o seguinte: a gente vai encerrar essa informação aqui, porque depois a gente vai falar sobre Gustavo Capanema, né? E aí a gente avança sobre a educação na Constituição. Então, Gustavo Capanema, ele foi um grande nome, mas antes a gente precisa entender como é que foi a educação na Constituição de 34. Ela foi a primeira a incluir um capítulo especial sobre a educação. Então, qual foi a primeira Constituição a incluir um capítulo especial sobre a educação? Foi a Constituição de 1934. Essa é uma boa pergunta, inclusive. Estabelecendo alguns pontos importantes, dentre as quais a educação como direito de todos, a obrigatoriedade da escola primária integral, a gratuidade do ensino primário, a assistência aos estudantes necessitados. Então, começam a aparecer isso que hoje em dia a gente considera como tão relevante, né, e tão dado. Mas, na verdade, foi aqui, né, em 1934, começou a aparecer isso na Constituição. Tá? Ela começa a aparecer, né, mas em outras constituições ela vai sendo lapidada. Né, toda essa informação aí. Mas a primeira Constituição a incluir um capítulo especial, quando começa a se pensar na educação, né, dentro da Constituição Federal, é a Constituição Federal de 1934, tá? Não esqueça disso, porque pode aparecer na sua prova, ok? Vamos falar agora sobre Gustavo Capanema, né, que foi um nome importante, e a gente volta após o intervalo. Vou aproveitar para você beber um pouquinho de água, respirar. A gente vai encerrar aqui, já que o nosso assunto de agora foi Fernando de Azevedo. Então, quando a gente voltar, nós vamos falar sobre Gustavo Capanema e a sua relevância aí. Já já você vai entender quem foi Gustavo Capanema, qual foi a sua importância no campo da educação. Beleza? Até logo, volto já já. Tchau, tchau.